em mãos sensatas. Ele deu a declaração depois de o bilionário Elon Musk concluir a compra da plataforma pelo valor de 44 bilhões de dólares. O republicano não disse, no entanto, se pretende reativar a conta dele. Trump foi banido do Twitter em virtude do risco de incitação à violência. O governo japonês anunciou um pacote de 260 bilhões de dólares para estimular a economia. O objetivo da medida é conter o impacto da inflação e a desvalorização da moeda local. Em 2022, os preços no Japão têm subido num ritmo acelerado dos últimos 8 anos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h36. Muito bom dia para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição desta sexta-feira, sextou, dia 28 de outubro de 2022. A gente começa analisando e trazendo os resultados de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza venceu o Coritiba por 3-1. O Atlético Mineiro bateu o Juventude por 1-0 e o Cuiabá venceu o Avaí também por 1-0. Dá uma boa respirada o Cuiabá e olha só, hein? Deixa o Ceará na zona do rebaixamento. E no jogo que mais nos interessa, o que mais nos interessou ontem, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Só dá uma passada na tabela de classificação aqui rapidamente. Palmeiras 74 pontos, vai ser campeão semana que vem contra o Fortaleza. Internacional 64, Flamengo 61, Fluminense 58. O que chama a atenção é que o São Paulo, com a vitória diante do Atlético Goianiense, ele já está na 8ª colocação. Então ele tem 50 pontos. Se o Atlético Paranaense for campeão da Libertadores no próximo sábado, mais conhecido como amanhã, o G7 vira G8, São Paulo já estaria dentro do, pelo menos da pré-Libertadores. Mas a gente ainda tem 3 rodadas pela frente. É muito possível que o São Paulo consiga chegar até, quem sabe, ali sem depender que seja um G8. São Paulo pode fechar essa fase de classificação até na 6ª colocação. Chegar no Corinthians, aí muito complicado, porque são 7 pontos nesse momento de distância. Enfim, o São Paulo muito vivo para conquistar uma vaga na Libertadores da América. E lá na parte de baixo da tabela, como eu disse, o Cuiabá venceu e empurrou o Ceará para a zona do rebaixamento, 34 pontos, os dois. São Paulo com uma bela vitória no Morumbi, sofrido no último minuto, mas está chegando o tricolor, hein, Carlão de Freitas? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia aos ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição, sexta-feira, graças a Deus, e aquela pedra de sal na garganta já começa a incomodar, né? Vai precisar de uma britadeira. Isso. Ou não. Ou então uma quantidade suficiente para dissolver a pedra de sal. Aí sim. Aí também é bom. Pio, bom dia mais uma vez. Mas é o seguinte, cara, a gente estava discutindo São Paulo outrora aqui, antes desses jogos... Gostei do outrora. Outrora, apareceu agora também, foi de supetão. Muito bonito. Como Armando Nogueira falava, leia, leia. Fazia tempo que eu não lia, eu comecei a ler, de repente eu dar as coisas vão clareando, né? Mas antes a gente comentava o São Paulo, acho que semana passada, o São Paulo tinha 2 jogos vencíveis, né? O Atlético Goianiense, o outro foi logo depois, Curitiba, né? Foi logo depois da Sul-Americana, mas ele venceu. Só que agora as pedras pesadas elas vão chegar, né? Porque no momento que você falava da situação do São Paulo, e realmente é uma situação que deixa o torcedor animado, mas olha, ele tem o Atlético Mineiro no Morumbi, que já é um jogo mais pesado, apesar do momento, né, que vive o Atlético, mas é um jogo difícil. Fluminense no Maraca, o Inter no Beira-Rio. Não, o Inter é no Morumbi. O Inter no Morumbi, é no verdade, Morumbi. Verdade. E ele fecha aqui
com o Goiás lá na Serrinha. Então a tabela daqui pra frente é uma tabela mais complicada. Agora, o momento do São Paulo é um momento de confiança. Talvez seja o momento mais pleno da temporada, depois de tudo que passou envolvendo a final da Sul-Americana. Eu vejo o São Paulo em condições. Agora, os adversários são mais complicados, né? Muito complicados. E eu falei 4, né? Como disse o Carlão. 4 rodadas é que o Corinthians tem um jogo a menos. Goiás, né? Que vai fazê-lo amanhã, inclusive, contra o Goiás. Aí o Corinthians pode chegar a 60 e aí realmente ficaria um pouco difícil São Paulo alcançar a 5ª colocação. Mas é muito possível ele chegar até o 6º lugar. Nesse momento, 1 ponto apenas de diferença. Saindo da Série A, indo pra Série B... O que foi aquilo ontem, Carlão de Freitas? O Vasco abre o placar com 3 minutos de jogo, sofre a virada, Pará e Poveda. Aliás, o gol do Pará, desculpa, mas... O goleirão saiu variado, né, ontem, né? Pará e Poveda viram o jogo... Juizão dá 10 minutos de acréscimo. O Vasco empata e no final o Joécio marca o gol do Sampaio Correia. Ituano, se vencer o Londrina hoje, ele fica a 2 pontos do Vasco. E na semana que vem... Ituano precisa. E na semana que vem, final. Vasco e Ituano em Itu. Cara, onde o Vasco foi se meter? A gente brinca às vezes aqui com Ponte Preta, Guarani, mas olha a sinuca de bico que o Vasco se meteu. Nossa! Cara, ontem foi um dramalhão. O fim do jogo em São Januário lembrou aquelas tragédias esportivas, evidentemente, mas lembrou aquelas coisas de Maracanazo, Ponte Botafogo de Ribeirão aqui em 2001, Guarani Santista quando foi rebaixado o Bugre, sabe? Essas coisas que todo mundo fica se olhando, Brasil 7-1 com a Alemanha, sabe? Todo mundo fica se olhando, alguns mais emotivos choram, outros... olhando nada, tentando entender. O tanto que hoje, e ó que a gente tá aqui no estado de São Paulo, tá bem distante da realidade, mas eu já vi uns 3 ou 4 memes, Carlão, de fotos que o pessoal tirou de torcedores na arquibancada. Tinha um menininho chorando, fazendo o sinal da cruz, uma mulher que ela tá num camarote, ela gruda no vidro do camarote, assim, tá tudo suado o vidro, Quer dizer, tem alguns meses o torcedor desesperado. Sabe por quê, Pio? O torcedor do Vasco ele é muito traumatizado, né? Por tudo que tem acontecido com o Vasco nos últimos anos. E ontem a festa estava toda preparada e ela foi se encaminhando para um final feliz, pelo menos no início do jogo, né? Como que você faz um gol com 3 minutos de partida? Nossa! Ai, cara, agora, ainda está nas mãos do Vasco? Está. Mas ficou, assim, o clima, a confiança tá abalada. Como que esses caras vão jogar aqui no Novelli Júnior depois que aconteceu se o Ituano venceu Londrina? Nossa. Rapaz do céu, que o Vasco coisa. tem que torcer pro Ituano e pro Sport no máximo empatarem hoje. No caso do Sport é muito difícil, porque o Sport tem que vencer hoje, aí ele tem que vencer a última rodada. Na última rodada, Vasco e Ituano tem que empatarem. E ele ainda tem que tirar um saldo de gol gigantesco. Então, pro Sport... vencer, acho que ele vence o Operário hoje. Eu também acho que ele vence. Mas essas combinações... aí é muito difícil. Júlio Nascimento, quem disse que a última rodada da Série B ia ser apenas cumprimento de tabela, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, talvez esteja enganado, Julião. Bom dia. Bom dia, Pio, bom dia a todos. Pois é, né, um drama muito grande ontem em São Januário, estava acompanhando um pouquinho do jogo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, por conta da história do Vasco, né, Pio? A história do Vasco é uma história muito bonita, uma história de lutas raciais, então eu sempre torci para que o Vasco se estabelecesse bem na primeira divisão, e acho que não é o lugar do Vasco, a Série B do Campeonato Brasileiro, e é impressionante o quanto o torcedor tem sofrido, né? O Thiago Rodrigues vem fazendo uma temporada extremamente complicada, assim, é claro que o Jorginho, ele é experiente, ele sabe que tem que tomar um pouco de cuidado para não perder o vestiário, às vezes uma troca pode abalar o jogador e respingar em outros atletas, mas não só pelo jogo de ontem, o Thiago Rodrigues, o Batman, que quase foi contratado pelo futebol campineiro 2 vezes nos últimos 3 anos, ele fez ontem um jogo muito ruim e outros jogos também comprometeu diretamente, então a gente vai identificando. O time do Vasco é um time que tem boas peças, mas eu acho que é muito limitado, depende muito de alguns jogadores, como o Alex Teixeira, o Nenê, o Raniel, e acho que o sistema defensivo e o meio-campo ali no modo geral, tirando o Andrei, é um time extremamente limitado que está sofrendo demais para conseguir subir,
tem ainda uma possibilidade, né, Pio? Se eu não me engano, o Vasco tem que torcer aí pra Londrina e Ituano empatarem. E o Sport, se eu não me engano, precisa perder. Isso. Se eu não me engano, o Sport pega o Operário, né? Se o Sport empatar, também já dá. Então, perfeito. Então, ainda existe uma pequena possibilidade do Vasco subir sem jogar, mas vai ficar pra última rodada. Vai, sem dúvida nenhuma. E a gente vai acompanhar de perto. Rápido intervalo, a gente já volta pra falar do Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. O Vôlei Renata conquistou a primeira vitória na Superliga Masculina de Vôlei ontem contra o Rede Cuca, lá em Fortaleza, por 3-0, parciais de 25-22, 25-18, segundo set um pouco mais tranquilo, e no terceiro set mais disputado, 25-23. Agora, o time do técnico Horácio de Leu volta às quadras na quarta-feira que vem, feriado, às 5 horas da tarde, contra o Brasília fora de casa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
11h48, Júlio Nascimento, pela ordem daquele que joga primeiro, o Guarani entra em campo às 7 da noite na Arena Fonte Nova contra o Bahia. E tá bem tranquilo, né, Julião? Porque assim, Arena Fonte Nova lotada, Bahia podendo subir, Guarani com a última vitória contra o Bahia fora de casa foi em 1994, ou seja, tá tudo contra o Guarani hoje à noite. Mas são nesses jogos que as coisas acontecem, hein, Julião? Exatamente, Pio. Assim como ontem o Sampaio Corrêa tava muito tranquilo, né? Parecia até que o Sampaio Corrêa contra o Vasco tava meio alheio ao que tava acontecendo. E por isso que acabou complicando, né? O Guarani chega para esse compromisso contra o Bahia de forma também muito tranquila. Primeiro por já ter cumprido o seu principal objetivo, que é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é claro, de olho aí em uma vaga da Copa do Brasil. Essas notícias que você passou no começo do programa sobre a vitória do São Paulo são notícias positivas. Se o São Paulo mantiver aí a 8ª colocação do campeonato, o Guarani vai para a primeira fase da Copa do Brasil, mas também o Bugre está tentando fazer a parte dele. Se vencer os 2 jogos, vai garantir automaticamente, sem olhar para os jogos do Criciúma, a sua posição, porque hoje a diferença para o Criciúma é exatamente de 2 posições, né? Então, num cenário em que os 2 times vençam os 2 últimos jogos, o Guarani também conseguiria a sua classificação para a Copa do Brasil. Provável Bugre hoje com mudanças, Kozlinski no gol. A tendência é que o Matheus Ludic seja o lateral, o Diogo Matheus ainda em recuperação de uma lesão muscular. João Vitor, Derlan e Jamerson, o trio titular. Leandro Vilela, tem a possibilidade do Rodrigo Andrade jogar, é um mistério. Se ele não for para o jogo, o Madison é o favorito para ficar com a vaga. Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri Tanque. Esse é o provável Guarani para enfrentar o Bahia. Repito, Pio, Bahia precisa de uma simples vitória para confirmar a sua vaga na elite do futebol brasileiro, então por isso a atmosfera hoje será de muita festa. Eu sempre brinco, Carlão, mas brincadeira séria, que o Matheus Ludic gosta dos jogos grandes, os jogos que tem um diferencial. Hoje é um jogo grande, embora para o Guarani não tenha muito objetivo, a não ser a Copa do Brasil, óbvio que é um grande objetivo. Mas o Luiz que gosta dessa coisa de estádio lotado e tudo mais, é o jogo dele. Você sabia que eu às vezes eu não concordo muito com as críticas com relação ao Luiz, mas não é só você, Pio. Você sabe que onde eu bato o meu futebol lá, a Legião Bugrina, ela domina, né? Então tem meu amigo Oscarzinho, tem o Rondinelli odeia o Ludic. Não pode ouvir falar do Ludic. Odeia. Eu falei, mas não, o Ludic é o jogador dos grandes jogos. O cara que entra na estreia, faz um golaço num derby, você tem que dar valor pro cara. Né? Entendendo também algumas mancadas, né? Mas é impressionante como a torcida do Guarani tem muitos questionamentos com relação ao Matheus Ludic, mas ele ofensivamente ele é um bom jogador. Eu acho que o Matheus, o que precisa ser ajustado no jogo dele é a parte defensiva, a marcação. Ele abandona. Como ele tem muita força ofensiva, ele tem confiança para atacar e ele tem qualidade para fazer gol. Ele marca gols. E batendo sempre de longe. E ele faz golaços e, como você disse, em bons jogos, em jogos de destaque. E hoje, sem dúvida alguma, é o grande jogo da rodada, né? Passado o Vasco e Sampaio Corrêa, é o jogo que as atenções estarão voltadas para a Fonte Nova e nada mais motivador, né? Tudo bem que o Guarani já tá com a sua situação resolvida em termos de rebaixamento, mas tem essa coisa de Copa do Brasil, mas vai para jogar, vai para encarar. E depois do que aconteceu ontem em São Januário, eu até vou ponderar um pouco mais. Eu disse que ontem não imaginava o Guarani vencendo o Bahia na Fonte Nova, mas depois de ontem as barbinhas têm que ficar de molho, porque o que o Sampaio Corrêa fez em São Januário, o Guarani tem condições sim de fazer em Salvador, embora o Bahia evidentemente seja aí o favorito. E às 9h30 tem a Ponte, daqui a pouquinho a gente fala da Macaca. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h55) já. Júlio Nascimento, Luca e Fecim voltaram pelo menos a ser relacionados, Julião. É a principal novidade, né, Pio? Não se tinha expectativa que eles estivessem em campo hoje e nem nessa reta final de Série B, mas a provável ponte tem Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e a possibilidade do Bernardo jogar improvisado ou então do Formiga jogar improvisado, né? O meio-campo com o Fraga entrando na vaga. Aliás, falei Matheus Silva, Guilherme Souza ou Thiago Oliveira. Matheus Silva está suspenso. Meio campo, Fraga deve ocupar a vaga do Leonaldi. E aí na frente, a grande novidade, a volta do Luca, Fecim ou Ribamar, né? Vamos ver se o Fecim volta já como titular ou então se o Ribamar começa o jogo ao lado do Luca, né, Pio? De qualquer forma, né, Carlão, para se despedir do torcedor em 2023, seria legal ter Luca, ter Fecim. Ah, sem dúvida alguma. 2 jogadores que foram importantes nessa campanha de crescimento da Ponte, principalmente o Luca, né? Bacana ele encerrar a temporada no Moisés Lucarelli, marcando gols, né? Até para homenagear este 2022 maravilhoso do Luca, né? O Luca, diferente da Ponte Preta, teve uma temporada sensacional e desde o Campeonato Paulista. Talvez uma das melhores da carreira do Luca. E olha que o Luca defendeu grandes equipes, participou de grandes elencos. Mas hoje um jogo também difícil, o Criciúma faz uma boa campanha, né? Vejo a Ponte em maus lençóis até, porque em virtude desses desfalques, mesmo com a volta do Luca, mas é um jogo complicado, um jogo difícil. O Criciúma costuma complicar a vida da macaca aqui em Campinas. E o Tigre tem objetivo. Júlio Nascimento, até a tarde, Julião. Até mais tarde, Pio, com informações sobre a dupla campineira. Valeu, Carlão, até a tarde. Valeu, Pio, até já. Tchau, a gente volta às 4, abraço. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos.